uma coisa. Tá? Então, esse perfil tem um lado social que tem que ser pensado, que se o Rio Grande do Sul é igual. Isso a colega ali, olha, se nós formos jogar num certo nível aí, talvez a emenda saia pior que o soneto. Tá? As possibilidades do Mercosul, bom, elas existem, mas é uma construção muito longa e complexa. E a União Europeia também teve uma construção muito longa, complexa, com retrocessos, e se a gente analisa ela bem de perto, vê que ela tem inúmeras falhas, que aliás hoje elas estão emergindo com toda a energia. E no caso aqui do Mercosul, uma das coisas todas é o problema da crise, que o D'Andrea explorou bem, né, que mostra, e o Lelis também, né, mostrou que há um contexto de crise e que isso aí, nesse tipo de país aqui, ainda com uma integração embrionária, eles têm uma questão de sobrevivência individual, e eles vão fazer uma aposta nisso. Agora, nós não vamos ter outro CEP, nós vamos morar na América do Sul para sempre. Tá? E esses vão ser nossos vizinhos, e esse vai ser o espaço que a gente vai ter que ser o elemento dinamizador da integração. A integração talvez não ficar pendendo no comércio, mas há muitos outros campos, investimentos, serviços, onde ela vai avançando. Tá? E agora também com a possibilidade de avançar na infraestrutura. Mais duas coisinhas e encerro minha participação. A questão China, a China é um grande, enfim, a sua importância é unânime, todos aceitam isso, mas compreender a China já é mais difícil. Em primeiro lugar, a China ela representa 22% da humanidade. Ela é um Estado que ela é responsável por aquele território e 22% da humanidade que reside ali. Tá? E há mudanças e há uma série de coisas que tem que ser pensada de forma mais objetiva sobre a China. Tá? É interessante a profusão de livros. Eu quando preciso abrir espaço no meu estante, eu vou lá na de China e pego uns de alguns anos atrás e vou ver como é que é a conclusão do sujeito, o que ele diz que isso é. Aí essa conclusão completamente errada de tudo que aconteceu, você vê ali que os sujeitos fazem premissas aí, aqui tem espaço para botar um livro, tá? Eu tiro aquele e faço doação. Mas quero chamar a atenção o seguinte, pode dizer que Angola, por exemplo, diminuiu o seu crescimento porque o preço da commodity está baixo. Agora, há um fenômeno que acompanha a globalização, que é a concentração de renda. E o número de angolanos com muito dinheiro, ou com uma quantidade razoável de dinheiro, em termos de volume, ele é expressivo. Tá? Então, ou seja, esses estudos de mercados, eles têm que começar a ser um pouquinho mais qualitativos. Se nós quisermos superar, ou seja, porque daí qualquer um faz, né, algumas análises, usa um modelo, busca lá os dados e tal, e aponta um resultado. Mas o que a gente pode fazer para avançar como unidade de inteligência? Enfim, a Apex e outros criaram centros para refletir. Só que nunca tem continuidade. Né? Às vezes vem um grupo, estrutura aquilo, depois vem outro, onde é que a gente vai cortar? Vou cortar na inteligência. Ninguém precisa disso. Tá? E aí a gente nunca vai sair do lugar. Mas você, quando faz uma análise sociológica de determinados países, a análise da estrutura política, por exemplo, você vê que ali tem oportunidades, ainda que os números possam ser modestos. E mais, precisamos de uma série histórica para ver o que esses países eram lá atrás e o que eles têm de potencialidade para crescer mais adiante. Então, o Luciano passou um convite para a gente, a partir dele, um evento que a Embaixada Brasileira em Addis Abeba organizou sobre negócio para o Brasil no chifre da África. Oportunidade de negócio para o Brasil no chifre da África. Então, assim, tem esse chifre da África, eu digo para as pessoas, vou para a Etiópia, leva comida, não sei o que, etc. Bom, eles estavam concluindo o metrô de superfície deles. Tá? E nós aqui ainda não decidimos se vamos ter, se vale a pena ou não. Quer dizer, chega lá, fica surpreso de ver como o país superou todo o problema de crise alimentar, como há um crescimento grande, há indústrias chinesas implantadas lá dentro,
Tá? Os caras tinham muita cabra. E aí o couro de cabra, ele é muito importante para determinado tipo de sapato e de bolsa de boa qualidade. Então, os chineses ajudaram eles a melhorar a qualidade do seu rebanho para que esse couro não fosse todo picado, machucado, etc. Tá? E que, além de tudo, ele pudesse produzir alguma carne, algum leite para a população. Então, vejam coisas que parecem anedóticas dizendo isso, e bem, se criou toda uma indústria, né, nessa área. Tá? Então, eu queria dizer no início, a gente tem que vencer certos preconceitos e ter uma análise um pouquinho mais qualitativa e, em segundo lugar, trocar a foto pelo filme. Ou seja, ver uma série histórica, eles vão ver que aqueles países ali podem estar baixos, mas estão subindo. Outros estão altos, mas estão descendo. Isso é muito importante. E, às vezes, não só pegar assim, 10 anos, mas o estudo. Né? E, finalmente, uma coisa sobre o Rio Grande do Sul, que eu acho que algumas pessoas dizem assim, por que a FEE faz às vezes, escrevi desde tanto tempo, já que não vou dizer quanto, escrevia para cá. E às vezes havia assim, uma análise sobre a política gaúcha. Gente, por que certos projetos dão certo e outros não? Nós precisamos conhecer a história desse Estado. E eu acho que a FEE fez inúmeros volumes, às vezes, sobre questões desse tipo. Por quê? Porque há uma elite aqui com uma determinada visão de mundo e há uma determinada estrutura política. Tá? Isso aí vai evoluindo um pouco ao longo do tempo e tal. Mas você precisa saber que para lançar certa ideia, não basta que ela seja correta e racional. E tem que ter uma correlação de forças políticas. Tá? Você tem que conseguir esclarecer determinados atores do campo produtivo, do campo sindical, do Estado, etc., para mostrar que aquilo é viável. Tá? Então, a proposta, ela não vai se encontrar só nos números, porque isso aí é uma coisa hoje com a internet muito fácil de fazer. Qualquer um faz. Mas essa experiência de fazer uma análise qualitativa da realidade, então, obviamente, eu acho que há uma coisa assim, que esse Estado aqui, ele tem assim, uma saudade do passado, tá? Ele tem alguma coisa que o impede de dar um salto, não é? Como em áreas novas, como foi ali o caso de Santa Catarina. Eu fui dar um curso no interior de Santa Catarina e disse, meu Deus, não vou dizer o nome da cidade, mas o nome era estranho. Quando eu chego lá, um aeroporto todo arrumadinho, gente com muito dinheiro, atividade econômica, puxa vida, isso aqui parece melhor que Florianópolis, exceto pela falta de praia. Tá? Então, era realmente muito bom. Então, eu acho que há alguns elementos históricos inibidores que eles terão que ser vencidos. Eu acho que tem que renovar o discurso político no Rio Grande do Sul, sabe? Conhecendo essa realidade e propondo alguma coisa, porque nós parecemos estar mais preocupados com uma idade de ouro perdida no passado do que realmente encarar o futuro. E aí, por isso que certos projetos, por mais bem intencionados, sabe? Por mais, estudos, às vezes, que realmente são exemplares, projetos que mereceriam um prêmio. As coisas não avançam, você não consegue convencer uma Assembleia Legislativa, você não consegue convencer as autoridades que estão mais preocupadas ali com o problema do déficit, com não sei o quê, tá? Não vão atrás dos parceiros, às vezes tratam mal aqueles que deveriam ser os parceiros para construir alguma coisa, né, no país, a desconfiança, né? Somos um pouco desconfiados das coisas. Então eu agregaria assim, porque os meus colegas realmente não só completaram os seus cursos de economia, como praticam e foram muito à frente. Então, a minha contribuição era mais uma enviesada, né, por esses aspectos mais qualitativos do povo. Obrigado. Antes de passar a palavra aqui para o Marcos Velho e para o Luciano, o professor Vicentinho vai precisar se ausentar. Tá? Queria agradecer aqui a presença do professor nesse evento, prestigiando. Tá? Deixar aqui, professor, uma lembrança aqui da FEE, um kit da nova edição. E mais uma vez agradecer a presença aqui no nosso evento.
Bom, tentei anotar, mas as pessoas falam mais rápido do que eu escrevo. Enfim, eu vou tentar juntar tudo. A primeira é a questão cambial. O Mário falou e... ok. Mas eu acho que a própria comodização ajudou na valorização do real. A comodização, ela ampliou a valorização. Porque com a entrada de divisas, ela ampliou e ela gerou um processo maior de valorização e, claro, que dificultou a exportação da indústria. Bom, então não são eventos separados, não são comodização de um lado, valorização do real do outro. Né? Não sei se são eventos separados, assim, no sentido que são deslocados. Ou seja, eu acho que um dos fatores que levou à desvalorização foi o próprio processo de comodização. É claro que sempre a gente não diz que não se deve. Ok, você tem que continuar exportando os produtos primários. O que você não pode é prejudicar os outros. Esse que é o problema do processo de exportação. Você pode exportar soja, a carne, você não pode prejudicar o outro. Enfim. E o câmbio, talvez por isso teria tido o efeito de prejudicar. Não sei até que ponto, né? E tem uma outra coisa que eu desconfio muitas vezes da questão do câmbio, porque as exportações brasileiras, historicamente, e depois de 2002, depois de 2002, ela é muito mais sensível à renda do que a câmbio. Ela é muito mais elástica com relação à renda do que a câmbio. Então, os crescimentos da renda mundial vai puxar muito mais que o câmbio. Isso não quer dizer que tudo não vai desvalorizar, ela não vai crescer. Porque ela é mais sensível a câmbio e a renda. E hoje, se fizer a conta, ela é mais sensível a preço das commodities que a câmbio, por causa da comodização. Então, e eu tenho mais um problema que eu acho que é a questão cambial de hoje. Que talvez o Luciano possa falar melhor do que eu. E também é uma hipótese minha. O processo, a exportação da indústria, ela está um pouco no nível micro desestruturada. Ela se desestruturou nos últimos. Perdeu o fornecedor dele lá na frente, né? Voltou boa parte da produção dele no mercado interno. E vai demorar um pouco para reagir. Não vai reagir tão. Ela se desestruturou em nível micro. Ela está sem uma estrutura, a empresa lá, ela não tem mais, o departamento de exportação dela ter fechado, ela acabou com o cara, não tem mais um. Isso não vai ser o câmbio que vai rapidamente resolver. Ou tu vai ter muito tempo de deixar esse câmbio desvalorizado para o cara reorganizar o nível micro dele lá. Isso eu acho que tem um problema sério e por causa, pode ser, por causa dos 10 anos aí de valorização cambial e da perda de competitividade. Então o câmbio não vai resolver sozinho hoje. Eu acho que o câmbio não resolve sozinho, no nível micro. Política industrial, isso tem razão. Fazer política industrial com câmbio, não tem política industrial que resolva. Agora, eu também tenho minhas dúvidas. Fizeram brasileiros, é menos sensível a câmbio, né? Carne é menos sensível. Mas, enfim, o que eu... É uma pergunta que eu também tenho, que política industrial foi feita e qual foi o resultado dessa política e se a gente ficar... porque muitas vezes a discussão da política industrial caía na fazenda. Na fazenda. Ministério. Chegava lá e falava assim, não, isso aqui tem que ver se a fazenda vai liberar. Aí, não, mas espera aí, não. Mas isso aqui tem que ver se a fazenda vai liberar. Isso tudo tem que ver se a fazenda vai liberar. Tudo tu tem que ver se a fazenda vai liberar. Então tu entrega a política industrial para a fazenda. E
vamos, acabou. Ele faz. Pronto. Entregamos para a Fazenda e para o BC. Resolveu o problema. Esse que é o problema. Agora, tu falar em política, inclusive foi uma discussão que eu tive em Brasília. Mas interfere. Pelo menos a questão cambial interfere. Mas a Fazenda também não dá, mas ele que vai decidir. Pode dizer que eles fazem mal, mas eles sabem o que fazer. Não sei até que ponto, pai. Hoje, agora que faz o quê? 2 meses que eu estive lá na BDI, eu falei para eles, e aí? Falei, olha, se eu fosse vocês, não anunciava nada. Um ano sabático, cara. Deixa lá, espera, tudo que tu vai anunciar agora é água. Desculpa, o que a BDI anunciar de política industrial, o cara vai olhar para mim assim, tá brincando, velho. Então espera, faz um ano sabático, espera as coisas acontecerem, depois tu vê o que vai acontecer. Porque tudo que tu anunciar agora é água. E política industrial só vai funcionar se o setor industrial acreditar. Senão não funciona. Senão vira um monte de papel. Então o que a gente mais tem em Brasília é papel escrito falando que vai fazer assim, assado, assim, assado, assim, assado. Se o setor industrial acreditar no que está falando, a política industrial vai funcionar. Agora, se não vai levar fé, agora você vai anunciar no meio.